precisava dar uma chance justa ao catolicismo. Talvez eu não concordasse, mas certamente precisava explorar e dar uma oportunidade. É isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que faria um pastor batista de longa data abandonar a denominação que amava e entrar para a Igreja Católica que antes rejeitava? Essa não é uma história isolada. Nos últimos anos, um número surpreendente de protestantes proeminentes, pastores, acadêmicos, líderes políticos e até mesmo o ex-capelão da Rainha Elizabeth II fizeram a viagem a Roma. Algo está mudando sob a superfície da nossa cultura, silenciosamente e profundamente. E agora, há mais um nome para adicionar à lista de convertidos. Dr. Jerry Johnson. Ele foi pastor batista do sul dos Estados Unidos, reitor de seminário, presidente de uma faculdade cristã e presidente de uma associação nacional de emissoras religiosas. Ele conhecia os argumentos contra o catolicismo. Afinal, ele era o professor deles. Mas algumas perguntas se recusavam a desaparecer. E depois de anos de estudo, oração e luta interior, ele atravessou o Tibre. O que mudou? Que passagens bíblicas desempenharam um papel em sua conversão? Esta é a história de como o Dr. Jerry Johnson encontrou o caminho de volta para casa, em Roma. Bem, estou muito feliz por estar aqui com o Dr. Jerry Johnson. Quem concordou em dar esta entrevista? Obrigado. Dr. Johnson, por favor, conte-nos um pouco sobre sua trajetória e como sua vida se desenvolveu como protestante e, mais recentemente, como católico. Obrigado, John. É uma alegria fazer isso. Cresci no leste do Texas, em um ambiente e contexto de Igreja Batista do Sul. Lar cristão, minha mãe e meu pai, pessoas simplesmente maravilhosas. Até hoje. Temos uma relação próxima. Eles me ensinaram, junto com aquela igreja, a acreditar em Deus, confiar na Bíblia, amar Jesus. Ouvi o Evangelho desde muito novo naquela igreja e pelos meus pais. E sabe, com isso quero dizer algo bem específico. Ouvi dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, sendo visto por centenas de testemunhas. Isso é 1 Coríntios 15. Aliás, vou fazer uma pequena pausa aqui. Existe um equívoco comum, creio eu, entre alguns batistas e protestantes, de que a Igreja Católica não prega o Evangelho, nem sequer acredita no Evangelho. E uma das grandes surpresas que tive quando comecei a frequentar a missa apenas como convidado foi que esse Evangelho, que é o Evangelho, é afirmado pelo menos 2 vezes em cada celebração católica. Uma vez quando se recita o credo e outra quando rezamos as orações da missa, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E, infelizmente, eu diria, mesmo sendo batista ou evangélico, é possível entrar em alguns cultos evangélicos e não ouvir o Evangelho. Muitos deles realmente enfatizam isso e têm a intenção de enfatizar, ou tentam, mas, na verdade, a Igreja Católica sempre faz isso. Mas eu ouvi essa mensagem quando era menino. Eu queria receber Cristo 2 ou 3 anos antes de realmente fazê-lo. Tivemos uma série de encontros que chamávamos de avivamento em uma igreja batista do Sul. E eu fui tocado e convencido a receber Cristo como Salvador quando tinha 8 anos. E dentro das 2 ou 3 semanas seguintes, eu tinha acabado de completar 9 anos. Fui batizado nessa igreja. Eu tive um pouco de dificuldade na adolescência com a minha fé, só de vivê-la mesmo. Eu ainda acreditava em tudo, mas era arteiro. Mas Deus me tocou por volta dos 15 anos e eu reconciliei minha vida com Jesus Cristo. Senti um chamado para ensinar e pregar. Quando eu tinha 16 anos, comecei a pregar imediatamente naquela igrejinha onde cresci. Eles me deixaram pregar em um culto de domingo à noite. Quando fui para a faculdade, aos 18 anos, fui chamado para ser pastor. Com 18 anos, isso pode soar estranho para alguns católicos e outros, mas não é algo inédito. É incomum, mas não inédito em círculos protestantes ou batistas. Eu era pastor universitário
e todo domingo ia pregar para os fazendeiros. Nosso recorde de público foi 26 pessoas. Era uma igrejinha pequena, mas comecei na Baylor University, que era a maior e, de certa forma, a melhor universidade batista. Aquela igreja era um pastorado universitário. Mas lá, John, me deparei com o liberalismo teológico, e isso me incomodou, um certo desprezo pelos milagres da Bíblia. E eu saí da Baylor em protesto e fui para Criswell College, em Dallas, Texas, que era uma escola relativamente nova, fundada inteiramente para apoiar uma visão alternativa de ministério na Convenção Batista do Sul. Ela realmente se tornou o epicentro do que foi chamado de ressurgimento conservador na Convenção Batista do Sul, ou a Batalha pela Bíblia, como Harold Lindsay chamou. Foi uma experiência educacional muito rica. Você tem que fazer um ano de grego, um ano de hebraico, teologia sistemática, todas aquelas coisas que a maioria das pessoas só faz quando vai para o seminário fazer mestrado ou doutorado. E eu tive uma experiência muito rica lá. Esses professores me ensinaram a amar a Bíblia e a estudá-la no mais alto nível. Depois, fiz um mestrado. Fui pastor de uma igreja no Colorado por 10 anos, uma igreja batista do Sul. Depois disso, fui fazer um doutorado no Seminário Teológico Batista do Sul, que é a instituição mãe mais antiga dos seminários batistas do Sul. E eu fui colocado nesse conselho por causa da minha oposição vocal ao liberalismo e minha militância pela Bíblia, por sua inspiração, sua inerrância, sua infalibilidade. Então me tornei um ativista na Convenção Batista do Sul, numa controvérsia sobre as Escrituras. E no começo me manifestei nesse conselho e quase fui expulso. Mas 9 anos depois, acabei como presidente desse conselho e trouxemos um bom presidente para o seminário. Tivemos uma renovação de 80% a 90% do corpo docente em um período de 10 anos. E essa era a minha vida. Esse era o meu brand, por assim dizer, no ministério. Defender a autoridade, a confiabilidade, a precisão da Bíblia como a palavra de Deus escrita. E quanto a nós? Mais tarde, fui ser presidente do Chrysler College. A escola onde estudei na graduação me chamou de volta para ser presidente. E depois me tornei presidente da National Religious Broadcasters. Então, tenho que dizer, vou ser breve, mas encontrei o catolicismo aqui e ali ao longo dessa jornada. Sabe, no começo, eu era bastante protegido ou isolado disso no leste do Texas, na minha igreja de origem. Mas todas essas escolas batistas, Criswell College, Denver Seminary e depois Southern Seminary, não eram católicas e eram críticas ao catolicismo de vez em quando. Não era uma grande pauta. O mesmo acontecia com a NRB, National Religious Broadcasters, mas eu tenho que dizer, em 2017, eu liderei a NRB para fazer o tema dos palestrantes sobre as solas da Reforma. Sola Fide, somente a fé, sola Escritura, somente a Bíblia. E tivemos palestrantes importantes, palestrantes reformados, palestrantes evangélicos, que vieram falar sobre esses temas. Mas, ao mesmo tempo, curiosamente, eu tinha começado a trabalhar com católicos no movimento Provida e já estava no think tank há anos, com muitos católicos e tinha amigos que eram católicos. Eu ainda sentia, ao mesmo tempo, a NRB, sendo fiel à sua herança, precisava celebrar Lutero e as 95 teses que ele pregou na porta da igreja. Então foi uma mistura estranha de experiências, mas eu tenho que dizer, eu encontrei meu caminho através da leitura. Esse era o caminho de Deus. Realmente encontrei meu caminho para a Igreja Católica através da leitura. E provavelmente comecei com C.S. Lewis, que havia mencionado que G.K., o livro O Homem Eterno, de Chesterton, foi um divisor de águas em sua jornada do agnosticismo para a fé cristã. Comecei a gostar de ler Chesterton,
Isso me levou a Hilaire Belloc, que era seu bom amigo e colaborador em alguns livros e outros projetos. Lendo esses 3 autores, comecei a buscar outros recursos e livros católicos. Ouvindo aí WTN, e eu me senti atraído. Então, por cerca de 5 anos, venho explorando e considerando seriamente a fé católica. Um ponto de virada para mim foi, sabe o que Chesterton disse? Para a maioria das pessoas, existem 3 fases nesse processo. A primeira é decidir ser justo com a Igreja Católica, mas ele disse que você realmente não consegue ser justo porque é como um imã. Ou ela te repele, que foi o que senti durante a maior parte da minha vida, ou ela te atrai. E ele disse que no momento em que você tenta ser justo com a Igreja Católica, você acaba se afeiçoando à Igreja Católica. E a segunda fase é que você começa a explorá-la, ainda de forma justa ou afetuosa, e percebe o quanto ela é grande, o quanto é diversa, o quanto é complexa em certos aspectos, e você começa a gostar disso. E você começa a gostar tanto disso, é como explorar uma ilha exótica, e você se diverte vendo isso, aprendendo aquilo, e começa a ficar com medo de estar sendo seduzido e puxado para dentro. Mas a terceira fase é que você tenta sair disso. Você tenta escapar, você tenta fugir. E então eu passei um tempo pensando em doutrinas e razões pelas quais eu não me tornaria católico, muitas das quais eu já tinha ouvido e pensado antes, mas até mesmo alguns novos obstáculos. Mas o que aconteceu foi que, aos poucos, mas de forma realmente substancial e espiritual, eu acredito que Deus estava me atraindo para a igreja. Então eu estava caçando alces em uma montanha no Colorado, na neve profunda, e tinha pensado sobre isso o dia todo. E eu simplesmente me ajoelhei ali na neve, com o rifle na mão, e disse: "Sim, Senhor. Se essa for a tua vontade, eu farei. Eu ainda quero saber. Me conduza, me guia, fecha a porta se eu estiver enganada. Mas é uma questão do coração e da vontade." Eu tomei a decisão naquele dia. E foi realmente cerca de 1 ano depois que eu entrei para a igreja. Mas eu tenho que dizer, a minha marca, por assim dizer, é acreditar que a Bíblia foi inspirada, que ela é autoritativa, que é inerrante. É exatamente essa marca distintiva, ou esse DNA tão característico para mim, que na verdade foi o grande ponto de entrada fundamental. Existem 3 doutrinas em particular: a doutrina da igreja, a doutrina da comunhão, a ceia do Senhor. O que a Bíblia ensina sobre unidade, a igreja sendo uma só. E há outras doutrinas onde isso aconteceu, mas essas 3 doutrinas foram o imã, o que a Bíblia realmente ensina sobre a Eucaristia. Houve alguma passagem na Bíblia que chamou sua atenção ou que se destacou como apontando para a verdade que a Igreja Católica ensina? Sim. Então vou começar pela primeira, que é a Eucaristia. E as 6 principais passagens do Novo Testamento sobre a Eucaristia, 3 nos Evangelhos sinóticos. Tem 1 Coríntios 10, tem 1 Coríntios 11 e tem João 6. Alguns batistas acham que não, e evangélicos acham que isso não é sobre a Eucaristia em si, mas deixando isso de lado. Deixando esse argumento de lado por um momento, vou começar pela primeira. Na verdade, eu trouxe minha Bíblia porque esse sou eu, tenho que te contar. E na verdade, vou ler o versículo que realmente... Quero dizer, é algo bem direto. Em Mateus 26, enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão. Depois de abençoá-lo, ele partiu o pão, deu aos discípulos e disse: "Tomem, comam, isto é o meu corpo." Agora, é interessante que Jesus uma vez fez um argumento baseado em "o Senhor disse ao meu Senhor." É um argumento bem obscuro sobre algumas palavras. Paulo uma vez fez um argumento sobre o singular versus o plural, semente ou sementes. Jesus disse: "Nem um jota ou um tio passará."
Você sabe, os conservadores do meu tipo sempre disseram, sabe, é cada palavra é importante. E Jesus disse, isto é, meu corpo. E por anos, quero dizer, eu sabia que era isso que estava escrito, mas pareciam haver outros argumentos, e eu os conheço bem, para não interpretar dessa forma. Mas o caso prima facie é sempre ler o texto e assumir que ele significa exatamente o que está dizendo. E a menos que você seja o Bill Clinton, você sabe qual o significado de significa é isso que é. E então, em Jesus, e isso é importante, diz que ele abençoou, depois que ele abençoou. Algo estava acontecendo. E é muito interessante, em 1 Coríntios 10, Paulo diz, o cálice que abençoamos, o pão que abençoamos, e então participamos dele. Nos tornamos participantes do corpo de Cristo. Então Paulo estava comentando novamente sobre esse conceito, o da bênção. E sabemos que os primeiros pais da igreja ensinaram essa bênção. A bênção foi um acontecimento fundamental. E então eu acreditei na consagração. Acabei de chegar à conclusão de que é isso que significa ali, a consagração do pão e do vinho da hóstia, e que, por meio de um milagre, se torna o que Jesus disse que era, o corpo e o sangue de Cristo, e a alma e a divindade de Cristo. Portanto, trata-se da presença real de Cristo, ou, como Tomás de Aquino a denominou filosoficamente, transubstanciação. Mas, sabe, em termos leigos, isso se torna Jesus, a presença real. E eu tenho que confessar, sabe, os batistas acreditam na real ausência de Cristo. Ou seja, eles acreditam que é um memorial. Eles acreditam que é um símbolo. Que também é uma encenação ou um teatro, porque Paulo disse, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então não é nada no sentido do que poderia significar, mas não é a presença de Cristo de forma alguma. É interessante que muitos outros protestantes acreditam que há algum tipo de presença espiritual, que Cristo está em, com e sob os elementos. De alguma forma. Mas ao estudar a história da igreja nos primeiros 1500 anos, com certeza ninguém sequer apresentou esse argumento. Certamente eles não apresentaram a posição batista de nenhuma presença e da real ausência. E eles nem sequer argumentaram a favor de uma presença espiritual de Cristo nos primeiros 1500 anos. Você pega alguém como Inácio, que foi nomeado por Pedro para ser o bispo de Antioquia. Estamos falando do ano 100. Irineu, entre os anos 100 e 200. Justino Mártir, 100, 200, 300. Eles são muito específicos sobre isso. E então Inácio está dizendo, sabe? Que os gnósticos não participam da comunhão, porque eles não acreditam que Cristo foi encarnado. Na cabeça deles, isso não se torna carne e sangue. Então, ao falar sobre a heresia, ele está falando sobre o que a igreja acredita, que realmente se torna carne e sangue. É chamado de remédio da imortalidade. Há uma linguagem linda sobre isso. E eu poderia continuar até o grande campeão contra Ário, Atanásio, até Anselmo, até Agostinho, santo, Agostinho, até chegar a Tomás de Aquino. E o mais interessante aqui é o cachorro que não late. Não há nenhum teólogo de destaque nos primeiros 1000 anos que tenha levantado qualquer dúvida sobre a presença real de Cristo. Os outros dois evangelhos sinóticos, eu li Mateus, é a mesma coisa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em Coríntios 11 é importante. Paulo faz um argumento muito específico. Ele diz, Cristo revelou isso para mim. Ele não está usando os evangelhos sinóticos. Ele disse, o Senhor me deu isso. Que na noite em que Cristo foi traído, ele pegou o pão e disse, isto é meu corpo. Então Paulo tem uma linha independente de revelação ali. De acordo com o que ele disse, ele recebeu isso diretamente de Jesus. E aí ele faz outros argumentos. E ele diz, aliás, se você participar disso indignamente, você é culpado de profanar o corpo e o sangue de Cristo. Então, no capítulo 10, ele disse,
Se tomarmos o cálice da bênção ou comermos o pão, estamos participando do corpo de Cristo. E então, no capítulo 11, ele diz: se você fizer isso indignamente, você está profanando. Eu simplesmente não vejo como, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que ela é inerrante e infalível, não tem outro jeito de interpretar tudo isso. E isso realmente cria alguns problemas para outras crenças batistas. Mas se você seguir o texto e se você seguir os pais da igreja, realmente não há outra alternativa. E isso tudo deixando de lado, por um momento. João 6. Mas algo a dizer sobre João 6 é que os primeiros pais da igreja, quando falavam sobre João 6, eles entendiam que era a presença real. Eles entendiam que era a comunhão, a Eucaristia, a ceia do Senhor. Era isso que eles pensavam. E tem um versículo poderoso ali, por exemplo, João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então, sim, existem razões teológicas pelas quais eu quero estar alinhado com a verdade. Mas quando você lê que pode permanecer em Cristo e Ele pode permanecer em você através desse sacramento, isso é uma grande motivação. Então, essa é a doutrina que me atraiu, que me levou a considerar as afirmações da Igreja Católica. Muito interessante. Preciso te contar um ponto. Houve um ponto de virada nisso para mim. Eu estava dando aula de ética em uma das nossas escolas. Eu era professor convidado. E perguntei ao diretor da escola: eu não conheço a cidade. Estou aqui durante o domingo, no fim de semana. Gostaria de ir à igreja. Você tem alguma, sabe? Qual é uma boa igreja? Uma igreja sólida, mas animada. Ele disse: ok, essa aqui, vai lá. Fui, eles estavam se reunindo em uma escola, tinha muitos jovens lá. Sabe, como os evangélicos ou batistas olhariam para o culto? Era animado. O sermão foi bem pregado. Mas, perto do final, normalmente teríamos algo nessas igrejas chamado de convite, ou chamado ao altar. Mas algumas das igrejas mais novas não fazem exatamente um convite. Elas só fizeram o que ele fez, que foi: agora vamos cantar uma música. Quero que você ore comigo. E enquanto estivermos cantando, se você precisa de oração ou quer tomar uma decisão, pode vir, vamos orar com você. Mas também vamos passar a salva de ofertas. E ele disse: e também, se você quiser tomar ceia, levante a mão que a gente leva até você. Então, eu nunca tinha visto isso ser feito exatamente desse jeito antes, misturando com as outras 2 ou 3 coisas. Mas, a HM, alguns minutos depois, eu estava olhando para os meus elementos da ceia, e era um dedal de plástico, tipo um copinho. Eu chamaria de copinho, não de copo. Era um plástico bem fino, tipo aqueles que você encontra em máquina de 25 centavos, que vem uma bolinha de borracha ou um anel dentro. Era tão barato. E tinha uma tampinha branca que você podia puxar para abrir. E quando você puxava essa tampinha, vinha aquele pedacinho de pão. E aí, do outro lado, tinha um pouco de suco de uva. Não era vinho, era suco de uva. E esses eram os elementos. Mas quando olhei para aquele copinho, estava escrito em letras vermelhas grandes: sem glúten. É plástico, é papel, está misturado com a oferta e a música. Pensei, foi nisso que chegamos. Sem glúten e sem graça. Não contém álcool e não exige penitência. E a real ausência de Cristo, em contraste com a real presença, tornou-se vívida para mim. Porque se você não crê que este é o corpo e o sangue do Senhor, deixa de ter muita importância. Na verdade, quando eu era criança, tínhamos comunhão apenas uma vez por trimestre em nossas igrejas. Você imagina isso? Se você perdesse um domingo, podia ficar meio ano sem tomar comunhão. Felizmente, algumas dessas igrejas agora estão celebrando a comunhão uma vez por mês. Há poucas que fazem isso toda semana, mas a maioria não faz. E a todo domingo, graças a Deus, quando vou à Igreja Católica, posso participar da Eucaristia.
E eu acredito, aliás, que se Agostinho ou Atanásio ou qualquer um Justino Mártir aparecesse numa igreja moderna, digamos uma igreja batista ou evangélica, eles poderiam gostar de certos elementos do culto, mas diriam: o que está acontecendo aqui? Cadê a Eucaristia? Eles jamais imaginariam ir à igreja num domingo para adorar, e isso não ser centrado na Eucaristia. Tenho curiosidade de saber, se você já fez isso, como você focou na passagem "Tu és Pedro e sobre esta pedra". Sim? Muitos protestantes têm diferentes formas de interpretar isso. Claro, quero que a gente leia esse versículo. Então, essa é a doutrina. A doutrina da igreja é realmente essa. E o papel de Pedro, que, sabe, se a Eucaristia me atraiu ou me chamou, essa foi a doutrina que me permitiu ou possibilitou entrar na igreja. Apesar de ter um histórico e uma vida em que eu me opunha a certas doutrinas católicas, meio que por reflexo ou porque eu achava que a Bíblia não as ensinava explicitamente, não se você me acompanhar nessa, mas eu quero ler essa passagem porque acho que ela é importante. Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então Pedro acabou de fazer a grande confissão. E sim, há alguns protestantes e batistas que dizem que a pedra é a confissão, sabe? Ou que a pedra é a divindade de Cristo. Mas isso realmente não se sustenta. Quando você olha para a estrutura do texto, ele continua dizendo: eu te dou as chaves, tudo que você ligar, tudo que você desligar. Ele está claramente falando pessoalmente no contexto. É você, Pedro. De novo, você, Pedro. Então, só pelo contexto já fica bem claro. Tenho que dizer, como Batista do Sul, tivemos duas séries de comentários que eu poderia citar. Uma delas é dos anos 1900, onde John Brodos fez o comentário sobre Mateus. Ele foi presidente do Seminário do Sul, onde eu estudei, nos anos 18 centenas. Ele disse claramente em seu comentário que a pedra é Pedro. No final da década de 1900, Craig Blomberg, do Seminário de Denver, escreveu no New American Commentary. Ele disse a mesma coisa. A pedra é claramente Pedro. Os evangélicos, sabe, poderiam olhar para D. Carson. Eles poderiam analisar. Oscar Cullmann seria uma espécie de veterano da velha guarda. Fonte, W.F. Albright. Existem muitos estudiosos que são honestos o suficiente, mesmo que sejam protestantes, para dizer que Pedro é a rocha. Então, uma vez que se aceita isso, quero dizer, existem outras maneiras de tentar se esquivar da visão católica, mas elas realmente não funcionam por causa do que é dito a seguir, que é: eu lhe dou as chaves. E existe aí uma ligação com o Antigo Testamento que não temos tempo de explorar, mas é muito poderosa. As chaves. Mas o que fica claro aqui é que tudo que você ligar será ligado, e tudo que você desligar será desligado. E Peter assume esse papel de liderança. Ele é sempre o primeiro apóstolo mencionado. Pedro é mencionado no Novo Testamento mais vezes do que todos os outros apóstolos juntos. Ele é aquele que se levanta na conferência em Jerusalém, no livro de Atos, e diz, depois de ouvir todos os outros: isto é o que vai acontecer. Pedro, você sabe, diz para Timóteo, nomeia presbíteros em cada cidade. Já existe uma certa autoridade apostólica. Sabe, a gente esquece, quero dizer, Mateus 28 é para os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos. Para batistas ou evangélicos, costumamos pensar, bem, todos devemos ir evangelizar. Podemos aplicar dessa forma, precisamos evangelizar. Mas era bem específico. Ele disse: toda autoridade me foi dada. E então ele disse aos apóstolos: vão vocês. E ele disse: continuem ensinando a todos tudo o que eu vos ordenei. Então Jesus ensinou algumas coisas a esses apóstolos. E nós sabemos, em Atos 1,
que nesse período de 40 dias ele ensinou algumas coisas. Está escrito de forma bem clara que ele ensinou algumas coisas aos apóstolos. Então, uma vez que você aceita que Pedro é a rocha, que ele tinha as chaves e que tinha essa autoridade para ligar e desligar, e vê que ele estava fazendo isso no Novo Testamento, e então você vê o testemunho dos primeiros padres da igreja reconhecendo isso. Uma vez que você aceita isso, a autoridade de ensino da igreja, o que nós chamaríamos de tradição oficial, que, aliás, Paulo escreve sobre tradição. Ele elogia os primeiros cristãos não só por seguirem a palavra escrita, mas também a tradição. Existem 2 ou 3 passagens assim. E então, claro, há um versículo realmente poderoso. Quer dizer, eu perguntei para um leigo outro dia, um batista ou um evangélico, um amigo meu, eu disse, qual é o pilar e fundamento da verdade? E a reação automática para a maioria dos evangélicos vai ser a Bíblia. E teria sido a minha também, e ainda meio que é se eu pensar rapidamente. Mas eu sei melhor, porque a própria Bíblia diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é o pilar e fundamento da verdade. Isso não diminui a autoridade das Escrituras, mas também significa que existe outra autoridade instituída por Deus, que é a igreja. E aqui, Peter Kreeft é interessante. Quando eu era estudante no Criswell College, o presidente da faculdade dava aula de filosofia e ele fez a gente ler Peter Kreeft. Mas Peter Kreeft agora tem... Ele escreveu um livro sobre o catecismo católico e nele há uma seção muito interessante sobre sola escritura. E por quê? Não adianta dizer apenas a Bíblia, porque a igreja é o pilar e o fundamento da verdade. Mas ele destaca, obviamente, que a igreja cresceu e prosperou desde o início, sem nenhum livro do Novo Testamento nos primeiros 10, 20 anos, e certamente sem todos os livros, sabe, por 200, 300 anos, sem um cânon estabelecido. A igreja é anterior. Então existe um papel adequado para a igreja e sua autoridade e um papel adequado para a Bíblia. O que mais me impressiona nesse versículo e o que me fez perceber, John, que eu precisava dar uma chance justa ao catolicismo, eu talvez não concordasse, mas certamente precisava explorar e dar uma chance. É isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer que Jesus estivesse começando em Mateus 16? Isso. Aqui está outra palavrinha, como é, da comunhão. Isso, para a igreja. Aliás, Chesterton chamava a igreja de a coisa. É uma coisa. Belloc chamava a igreja de ela. Seja lá o que fosse, Jesus prometeu que não vai parar. Não vai falhar. Ou seja, ela não se tornaria tão corrupta a ponto de deixar de ser igreja, que é o argumento protestante ou evangélico. O argumento é que, em algum momento, a Igreja Católica ficou tão corrupta, tão equivocada ou tão má, ou sei lá o que for, que precisou ser reconstituída. Mas Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E ela é uma coisa, é a maior igreja do mundo, com 1,45 bilhão de membros, mais do que todas as outras igrejas juntas. É a igreja mais antiga do mundo. É a organização em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. A sede de Pedro, o ofício, é o cargo mais longo, mais antigo e continuamente ocupado do mundo até hoje. Quando você considera a sua influência na arte, arquitetura, medicina, quero dizer, há mais. Há mais funcionários em hospitais católicos nos Estados Unidos do que no McDonald's. Existem 10 mil escritórios de caridade católica na América do Norte. É o maior, eles administram o maior, os católicos administram o maior sistema de escolas particulares dos Estados Unidos. Eu poderia continuar falando sem parar, mas a influência.
Pro bem, o verdadeiro e o belo é algo poderoso para mim. E certamente ela não morreu. Ela está aqui e está crescendo. E esse é um dos mitos que precisa ser desmentido, na minha opinião. Eu achava que as igrejas católicas estavam morrendo. Toda igreja católica que visitei, e já visitei umas 20 delas, se você não chegar 10 minutos antes da missa, não vai conseguir um bom lugar para sentar. Em algumas, se conseguir entrar, você tem que ficar em pé lá no fundo. Está crescendo. A Igreja Católica na Nigéria está em franca expansão. Estamos falando de centenas de milhões de pessoas. Incrível! Então é algo que existe. E acho que existem, na verdade, duas questões que as pessoas têm em relação à fé e que precisam ser reconsideradas. A grande questão é: o que você vai fazer com Jesus? Todos precisam decidir sobre essa questão. Eu acho que C.S. Lewis foi muito enfático ao defender esse argumento. Mas a segunda pergunta é: o que você vai fazer com a Igreja Católica? E tenho certeza de que pode haver protestantes, batistas ou evangélicos ouvindo isso. E quero fazer um apelo para que considerem isso. Eles podem decidir rejeitar, mas certamente, se forem honestos com a história e com as evidências, precisam considerar. Não existiu outra igreja durante 1000 anos. E se você desconsiderar a divisão ortodoxa no ano 1000, não houve outra igreja por 1500 anos. Algumas das doutrinas que me preocupam como protestante ou batista dizem respeito a Maria, ao purgatório ou aos livros deuterocanônicos. Se você considerar devidamente a autoridade da igreja e a sede de Pedro, e os apóstolos e aqueles a quem eles designaram autoridade, você pode ver uma linha reta, e é uma boa linha. E essa visão me levou a considerar a Igreja Católica, mas também me deu permissão, devo dizer, para entrar nela com total confiança de que essa igreja tem a autoridade do próprio Cristo. Nos últimos anos, percebi que há um aumento nas conversões para a Igreja Católica, e já foram feitos estudos sobre isso. Está acontecendo. E um dos pontos-chave que alguns dos autores que estudam o assunto destacam é que a Sagrada Eucaristia, a adoração do Santíssimo Sacramento ou a adoração perpétua tem sido o principal fator que trouxe mais almas e conversões para a Igreja Católica nos últimos, digamos, 5 anos. É absolutamente verdade que os jovens de agora, essa geração, estão olhando para a Igreja Católica com muita seriedade e novos números estão surgindo. E essas igrejas que tenho frequentado estão cheias, ou quase cheias, a maioria delas, em todas as missas. Então, tem algo acontecendo por aí que está atraindo as pessoas. Mas também tem algo acontecendo na Igreja Católica agora que eu acho que, como você disse, há uma renovação. E, para ser bem sincero, mesmo que eu ainda tivesse dúvidas sobre algumas das outras doutrinas, e eu não entendo todas elas completamente agora, como tudo funciona, mas, sinceramente, o poder da Eucaristia, a centralidade da Eucaristia, se isso for verdade, e eu estou absolutamente convencido de que é, só isso já basta, porque eu tinha preocupações com a Igreja Batista, com o mundo evangélico e com a Reforma Protestante. Quero dizer, sempre houve tensões e discussões, e dá para ver isso na quantidade de diferentes tipos de protestantes que existem. Mas a própria Eucaristia, sozinha, já é. Já é motivo suficiente, com certeza, para alguém olhar para a Igreja Católica com muita seriedade. E eu acho que, na verdade, só isso já é motivo suficiente para entrar, sabe? E posso te dizer que a água tá ótima. Tô adorando. Tem outra pergunta, que diz respeito ao fato de as denominações protestantes estarem constantemente se fragmentando. Certo? E isso alguma vez te incomodou? Sim, na verdade essa é a terceira. Doutrina ou teologia? É isso que realmente importa.
foi fundamental para minha entrada na igreja, a ponto de me obrigar a entrar para a Igreja Católica. Enquanto talvez a Eucaristia tenha me atraído ou chamado a atenção, e o ensinamento sobre Pedro e a autoridade da igreja meio que me deu permissão, mesmo com dúvidas, para entrar e confiar na igreja. Na verdade, a ideia de unidade e unicidade da igreja foi o que me fez sentir que eu precisava fazer isso. Eu me sinto obrigado a fazer isso. E a passagem é de João 17. Essa é a última oração de Jesus antes da paixão. E a oração mais longa de Jesus em toda a Escritura. E ele repete a frase 4 vezes: que todos sejam um. Imagine Jesus Cristo, nosso Senhor, repetindo uma frase 4 vezes em oração. Pois é, ele faz isso. E nós acabamos de ter a Marcha pela Vida na semana passada, e eu gosto de participar disso. Muitos católicos, presbiterianos, batistas e por aí vai. Teve um documento anos atrás, evangélicos e católicos juntos. Nas cruzadas do Billy Graham, muitas vezes católicos participavam também. Eu sempre gostei de ver católicos e batistas se unindo em defesa da vida ou até mesmo do evangelho. Mas isso aqui não é isso. Isso é um tipo específico de unidade. Quero ler o versículo seguinte: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Então, isso não é só cooperar uma vez por ano na Marcha pela Vida. Isso é algo orgânico, real, físico, metafísico, completo. Unidade. Sabe, uma das coisas que afirmaríamos nas relações trinitárias é que existe um Deus absoluto, um só, em 3 pessoas. Sim, teremos muitas igrejas e congregações em muitas cidades, mas há uma só igreja, uma só igreja. E esse é o tipo de união. Isso é bastante pesado. E existe uma razão para isso. Isso também me parece muito persuasivo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E depois, em outro lugar, ele diz, para que o mundo saiba. E isso é muito importante para missões e evangelização. Quero dizer, os protestantes e evangélicos sempre quiseram mais missionários e devemos orar para que o Senhor da Seara os envie. Aliás, já estive em algumas igrejas católicas que rezam isso todos os domingos. É algo belo quando as igrejas oram para que mais trabalhadores sejam enviados. Mas eu fico pensando se, ao invés de mais missionários, o que talvez seja mais eficaz agora é a verdadeira unidade. Porque existe uma apologética, existe uma convicção, existe uma demonstração, sabe, do amor de Deus e da unidade do Espírito Santo. Você consegue imaginar se batistas, protestantes, evangélicos realmente voltassem para a Igreja Católica? Você consegue imaginar a mídia? Você consegue imaginar? Bem, chega a ser quase absurdo pensar nisso, mas as pessoas diriam imediatamente, isso é impossível. Seja realista. Agora, vou só dizer algumas coisas sobre isso. A Bíblia diz, com Deus todas as coisas são impossíveis. Nada é impossível para ti. Mas o principal desse texto é, Jesus não oraria por algo 4 vezes se realmente fosse impossível. Ele quer que isso aconteça. Ele deseja que isso aconteça. Ele quer que isso aconteça. Sabe, e se houver protestantes, batistas, evangélicos assistindo isso agora, quero dizer, essa oração significa que Jesus quer unidade na igreja. Ele quer que sejamos um só. E eu não sou a favor de erro doutrinário, nem de compromisso ou heresia. Então, não estou dizendo isso. Mas esta é a igreja de Pedro. Esta é a igreja de Paulo. Esta é a igreja de João, Inácio, Irineu, Justino, Mártir. Sabe, até mesmo Orígenes, que sempre tinha uma inclinação para o simbolismo.
e interpretações místicas. Acreditava na presença real do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. Esta é a igreja de Agostinho e Anselmo. Esta é a igreja de 1500 anos de história da igreja. E quando Jesus diz que eles sejam um e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, estou convencido de que esta é a igreja. E eu me senti companhida. Foi uma questão de obediência, senhorio e discipulado, e de estar sob a autoridade da palavra de Deus, que, mais uma vez, tem sido minha ênfase todos esses anos. Você tem algum pensamento final sobre sua conversão ou algo que queira compartilhar? Bem, não são finais. Espero que isso continue, sabe? Mas são considerações adicionais para hoje. E eu acho que a Igreja Católica é o lugar para citar agora. Por causa de onde o nosso mundo está. O maior desafio que temos na civilização ocidental é a degradação da vida, a cultura da morte e, principalmente, o aborto, mas também a eutanásia. É muito interessante quando eu estava no Southern Seminary e fiz o curso de ética lá, que na verdade foi uma porta de entrada para eu fazer meu doutorado em ética. Mas um dos grandes professores de lá disse, de passagem, sabe? Na verdade, os católicos têm o melhor, o mais filosófico, o material mais prático sobre ética. Quando se trata de vida, quando se trata de reprodução, quando se trata da santidade da vida humana e da eutanásia, eles têm os melhores estudiosos, os melhores argumentos e uma tradição rica. É simplesmente incomparável. Não existe nada assim entre os batistas. Ou no mundo evangélico. A outra grande crise que vejo chegando, na verdade já está aqui, é o Islã, a islamização. A Igreja Católica tem uma história e uma herança. Ela tem os recursos necessários. E talvez você não veja isso agora na Igreja Católica. Mas isso faz parte do DNA da Igreja Católica. Saber como lidar com o Islã. E há momentos na história, e existe algo implícito, na verdade, mesmo quando, você sabe, Bellow que escreveu que a Europa é a fé, e a fé é a Europa. E a Europa realmente foi organizada, sabe, sob a cosmovisão cristã, depois de ser uma tribo pagã, desorganizada e guerreira. Meio que um lugar para uma associação, sabe, de países cristãos essencialmente e de civilização. Mas se você olhar hoje para os países protestantes, a Inglaterra está absolutamente capitulando ao Islã cultural, à islamização. A nação da Alemanha, o verdadeiro berço histórico da Reforma Protestante, assim como também os Países Baixos, a teologia e a cultura protestantes frequentemente encontram dificuldades e não lidam muito bem com a presença do Islã. Mas olhe para a Hungria, um país católico. Veja a Polônia, um país católico. Ou até mesmo a Itália, onde a primeira-ministra disse recentemente: não temos vergonha da nossa herança cristã e vamos reafirmar nosso cristianismo. Hoje em dia, você jamais ouviria um líder de um país protestante europeu dizer isso. Certamente a União Europeia não dirá isso. Mas eu acho... A Igreja Católica tem o que é preciso para lidar com o Islã, incluindo o Evangelho. Eles precisam se converter a Cristo. E em terceiro lugar, eu diria que o grande desafio da secularização está aqui, está em todo lugar. E, obviamente, isso influencia a cultura da vida, o debate sobre o aborto e a eutanásia. Mas a Igreja Católica representa o que é bom, verdadeiro e belo. Foi uma revelação para mim quando percebi que todas as grandes igrejas e catedrais que eu amava na Inglaterra foram, na verdade, construídas pelos católicos e tomadas pelos protestantes. Mas a arte, a arquitetura, a música, tudo era simplesmente incrível. Mas estamos diante de uma cultura que é maligna. Ao nosso redor, é a cultura da mentira e é uma cultura feia. Ou então falta feiura e chama isso de arte. A Igreja Católica, em contraste, enfatiza o bom, o verdadeiro e o belo.
E suas igrejas refletem isso, assim como sua cultura. E eu achei isso muito atraente. Mas eu tenho que dizer, pessoalmente, em termos de devoção, as orações, a liturgia, isso foi uma grande revelação para mim. Há mais escritura em cada missa católica, não apenas em algumas, mas em toda a missa católica do que em qualquer igreja batista ou evangélica que eu já frequentei. Agora, existem ótimos pregadores batistas e evangélicos que conseguem fazer um grande sermão, e nem todo padre católico consegue. Eu admito isso. Mas, em relação às leituras, você lê do Antigo Testamento. Você canta os Salmos. Você lê algo de Paulo, talvez de outra pessoa, e sempre o Evangelho. Você fica de pé para a leitura do Evangelho. Você pode beijar o Evangelho. O padre faz isso. Depois, quando você está celebrando a Eucaristia, todas as orações elas são escrituras. Do começo ao fim, a missa católica tem mais escritura. E isso tem sido uma grande bênção para mim. E foi uma bênção surpreendente. Eu achava que seria menos bíblico ou menos baseado nas escrituras. Mas não é. Então, finalmente, claro, João 6,56, Jesus disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele." E eu encontrei na Eucaristia, na comunhão, na ceia do Senhor, um novo nível de devoção a Cristo, presença de Cristo, amor de Cristo. Eu não trocaria isso por nada. Muito obrigado. Tenho uma última pergunta. Ok. No dia da sua entrada na Igreja Católica, se pudesse dizer algo sobre isso, o quê? Você sabe o que aconteceu naquele dia? E a confissão? Sim, bem. E fico muito feliz que você tenha mencionado a confissão. Deixe-me dizer, antes de tudo, Chesterton disse que a Igreja Católica é o único lugar onde o pecado não permanece em segredo. E eu simplesmente mudei totalmente minha visão sobre isso. Sabe, eu sempre achei que a confissão particular era suficiente ou boa, e que as passagens sobre confissão se referiam à confissão particular, sabe, no Novo Testamento. Bem, a igreja primitiva assumia que todas essas passagens se referiam a uma confissão pública, ou confissão a um padre ou a um pastor. E confessai vossas faltas uns aos outros, sabe, tá lá. Então, claro, em outro lugar em Mateus, Jesus reconhece que se você confessar seus pecados, eles serão perdoados. Eu achei isso bom. É algo bom para mim. Me encontrar semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente e confessar meus pecados a um padre. É bom psicologicamente, é bom espiritualmente, a prestação de contas. Às vezes você recebe uma repreensão. Às vezes você também recebe um incentivo. E eu acho que tudo isso é obra do Senhor, a mistura de coisas que acontecem na confissão. Mas o dia em que entrei na igreja foi uma experiência maravilhosa. Eu me levantei e disse: eu acredito. E professar. Acredito firmemente em tudo aquilo que a Sagrada Santa Igreja Católica ensina, revela e proclama. E exatamente no momento em que fiz isso, foi como se uma nova e vasta dimensão tivesse subitamente se aberto diante de mim. O feito estava consumado, e eu ainda acredito nisso. Fiz novos amigos lá. O Padre Juan, naquela igreja, tem sido um parceiro de oração e amigo extraordinário. Ele me manda mensagens quase toda semana, e eu tô adorando. Obrigado, Dr. Johnson. Que Jesus e Maria continuem a vos encorajar enquanto travais o bom combate e ajudais a nossa nação a ser verdadeiramente uma só nação sob Deus. Obrigado, John.